Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no projeto Reavivados por Sua Palavra, estamos iniciando um novo livro da Bíblia, livro do profeta Oséias. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora e abri-la comigo em Oséias. Lá no capítulo 1, leremos o versículo de número 2. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Meus amigos e minhas amigas, nesse livro impressionante, temos a mensagem de que Deus não admite que coisa alguma arruine o relacionamento que Ele estabeleceu com seus filhos desde o início do mundo, e fará tudo para preservá-lo. E as palavras proféticas de Oséias asseguram para a gente que a fidelidade e a misericórdia de Deus prevalecerão, e seu povo voltará para Ele, dando-lhe o amor que Ele tanto deseja. Assim como outros antes e depois dele, Oséias descobriu que ser um profeta não era fácil. O Senhor às vezes exigia que seus profetas dessem lições práticas difíceis e até mesmo humilhantes, como complemento às suas mensagens. No início do ministério profético de Oséias, o Senhor o mandou casar-se, anunciando antecipadamente que sua esposa seria infiel aos votos matrimoniais. O adultério ilustraria de forma veemente a infidelidade de Israel ao concerto com o seu Senhor. Oséias escolheu Gomer, filha de Diblaim, como esposa, e com ela teve 3 filhos. Cada um deles foi batizado com o nome simbólico dado pelo Senhor. O nome do primeiro filho foi Jerel, que significa Deus dispersará. O significado é um lembrete das atrocidades ocorridas no Vale de Jerel, em Israel. Deus estava prestes a julgar Israel por seus pecados, mediante uma derrota militar por exércitos inimigos da Assíria. O nome da filha, Loruama, que significa não amada ou desfavorecida, anunciava que o Senhor não demonstraria temporariamente seu amor a Israel. O nome do terceiro filho, Lo-Ami, que significa povo estranho ou não meu povo, comunicava que Deus romperia severamente o concerto com o seu povo. Em função dos adultérios de Gomer, seu casamento com Oséias acabou e ela se tornou uma escrava, uma concubina de outro homem. Entretanto, o Senhor instruiu Oséias a comprá-la de volta e tê-la novamente como esposa. O ato misericordioso do profeta para com ela foi uma verdadeira alegoria do grande amor de Deus para com Israel, seu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Oséias começou a profetizar em tempos de fartura. Jeroboão estendera os limites de Israel por meio de inúmeras operações militares. No sul, Uzias havia fortalecido as forças armadas de Judá e derrotado os inimigos da nação. Mas apesar do aparente sucesso das duas nações, Israel e Judá, sinais de perigo eram avistados lá no horizonte. Como o livro de Oséias deixa claro, a idolatria, especialmente a adoração ao deus cananeu Baal, era uma constante em todo o reino do norte. O assassinato de Zacarias, filho e sucessor de Jeroboão, em 753 a.C., pôs fim à dinastia de Jeú e deu início a uma nova era de desordem política. A casa de Deus estava prestes a ruir-se. Para piorar a situação, o poderoso império assírio se preparava, se equipava para produzir uma grande derrota nas terras de Israel.
A Assíria, de fato, empreendeu militarmente uma guerra poderosa, destrutiva contra Israel e reduziu essa nação de Deus a um reino inferior, pagador de impostos. E a Síria se agigantava cada vez mais. Isto aconteceu, meus amigos. Israel passou a ser um reino governado por um rei eleito pela própria Síria e, portanto, governado por ela. Agora Israel estava nas mãos dos assírios. Judá também sofreu declínio espiritual e foi destruída por dissensões políticas. O rei Acás rejeitou a oferta de proteção divina que Isaías, servo de Deus, profeta do Altíssimo, anunciara, e passou a ser dominado pelo rei assírio, que reduziu Judá a um estado inferior também, pagador de impostos. Judá entrou em crise e estava falindo. O livro de Oséias, meus amigos, se reveza entre julgamento e salvação o tempo todo. Cada uma das 5 maiores seções do livro é iniciada com uma amarga observação, mas termina com uma afirmação positiva do compromisso de Deus com seu povo e com a expectativa da restauração que viria pelas mãos do Eterno. Como profeta e poeta, Oséias se mune de um verdadeiro arsenal de técnicas retóricas e poéticas para transmitir sua mensagem de maneira mais memorável e persuasiva possível. Ele se utiliza de inúmeras metáforas sob a forma de vários temas. Entre eles, a ira de Deus, o julgamento de Deus, a lealdade e o amor de Deus, bem como a desobediência e a obstinação de Israel. Oséias emprega imagens que eram familiares aos seus contemporâneos, em sua maioria sobre a agricultura e a natureza. Oséias é o livro que contém as figuras e linguagem mais tocantes, aterrorizantes e divertidas de toda a Santa Bíblia. O objetivo de Oséias era denunciar o pecado, alertar o povo sobre o julgamento iminente de Deus e certificar os fiéis à aliança com o Senhor de que o amor de Deus prevaleceria no final. Israel, que na divisão territorial passou a ser conhecido como o Reino do Norte, é o foco da profecia de Oséias. Oséias acusou a nação de ser infiel aos seus votos pactuais com o Senhor, assim como a sua própria esposa havia sido. Ao participar dos ritos de fertilidade pagãos a Baal, o povo violara seu concerto com o Altíssimo Deus. O Senhor não tolerou isso e, por essa razão, julgaria seu povo Israel. O propósito de Deus não era inteiramente punitivo. Atenção para essa verdade encontrada nesse santo livro. O propósito de Deus não era inteiramente punitivo. Ele pretendia que os severos julgamentos levassem a nação a refletir, a pensar em sua condição espiritual e na ação salvadora de Deus. Oséias proclamou que o Senhor restauraria seu casamento com seu povo e derramaria novamente suas bênçãos sobre ele. O concerto de Deus com Israel é a mensagem central de Oséias. Deus livrou seu povo do exílio no Egito, transformou-o numa nação e teve grande prazer neste povo. Deus buscou uma resposta favorável ao seu amor, assim como obediência aos seus mandamentos acerca da adoração e das atividades diárias dos seus filhos. Mas os israelitas foram ingratos ao ponto de voltar-se para
outros deuses, violando assim os padrões religiosos e sociais do concerto com o Senhor e formando alianças com as nações vizinhas pagãs. Meus irmãos e minhas irmãs, atenção mais um pouquinho. Quando Deus estabelece um relacionamento de amor entre Ele e o seu filho ou sua filha, Ele exige absoluta lealdade. Por intermédio de Oséias, o Todo-Poderoso anunciou que aplicaria um severo julgamento para libertar seu povo da dormência espiritual. O povo estava anestesiado espiritualmente e precisava ser chacoalhado, despertado desse sono espiritual. Esse julgamento seria através das secas, das invasões militares e do exílio. Apesar do rigor desse ato ter dado a impressão de que Israel seria abandonado para sempre, o Senhor pretendia restaurar seu povo. Quando os israelitas se arrependessem de seus pecados, Deus o faria retornar à sua terra. Reuniria Judá e Israel sob o governo do rei Davi e restauraria suas ricas bênçãos. O livro de Oséias fornece uma clara e equilibrada ideia de Deus. O eterno Deus ama seu povo e com ele deseja ter um relacionamento profundo e apaixonado. Ele é ciumento de afeição e não tolera concorrentes. Este é o nosso Deus em Oséias. Quando o seu povo peca, ele o disciplina na medida certa. O ciúme e a disciplina do Senhor podem parecer inapropriados, mas a resposta divina ao pecado de Israel é prova de seu amor, de seu comprometimento. Nesse livro impressionante, meus amigos e amigas, Deus não admite que coisa alguma arruine o relacionamento que Ele estabeleceu com seus filhos desde o início do mundo. E fará tudinho, para preservá-lo. E as palavras proféticas de Oséias asseguram para a gente que a fidelidade e a misericórdia de Deus prevalecerão. E seu povo voltará para Ele, dando-lhe o amor que Ele tanto deseja e merece. Senhor, estamos iniciando a leitura de mais um livro da Bíblia, Tua Palavra. Dai-nos sabedoria, inteligência, discernimento e o dom do Espírito Santo em nós, para discernirmos e aprendermos as palavras santas do Senhor, para a glória do Senhor e para a nossa edificação e salvação. Em nome de Jesus, nosso Deus e Salvador. Amém.